Descobrir qual clube brasileiro negocia com Cristiano Ronaldo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz com exclusividade essa informação e fala também de Augusto Melo, agora presidente afastado do Corinthians. Preciso te contar ainda sobre Gabriel Veneno, tratado como a maior joia da base do Atlético Mineiro. Você sabia que ele foi dispensado pelo Santos? Para completar, Carlo Ancelotti assistindo ao jogo do Flamengo, Júlio Casares explicando a parceria com o Marinacks, Ronaldo Fenômeno faturando uma bolada com as vendas de Cruzeiro e Valladolid. Tem também novidade importante do Palmeiras, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Minha sugestão para essa terça-feira vai na vitória do Vasco contra o Melgar, na vitória do Estudiantes contra o Carabobo e na vitória do América de Cali contra o Racing do Uruguai. Só fui nos times bastante favoritos. Estou colocando R$100 para voltarem R$218 para você fazer sua fezinha super simples. Link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro, automaticamente já aparece esse bilhete para você apostar o valor que bem entender. É só importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Iker Muniain, jogador importante espanhol que atuou pelo Atlético Bilbao e que hoje pertence ao San Lorenzo da Argentina. A imprensa de lá afirma que ele não vai continuar no clube, tem sido oferecido para times brasileiros. A pergunta que eu deixo: esse meia atacante, baixinho, de muita técnica e qualidade, caberia no seu time do coração? Já uso o espaço para comentário e responda a pergunta, tá bom? Bora falar também sobre o Vasco, confronto absolutamente decisivo contra o Melgar. Na noite desta terça-feira, em São Januário, a bola começa a rolar a partir das 19 horas. O Vasco está atrás do Melgar e precisa vencer para terminar na segunda colocação do seu grupo, assegurando assim o direito de enfrentar um time terceiro colocado da Libertadores da América para continuar vivo na Sul-Americana. Importante contar que o Melgar é o terceiro colocado do Campeonato Peruano, mas vem de um tropeço. Ele empatou com o lanterna, o Alianza Huánuco. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que pode ter até 6 jogadores convocados na data FIFA. A gente já sabe, é certo. Nessa segunda-feira, Carlo Ancelotti anunciou o nome de Estevão. Os outros jogadores que também podem ser convocados, todos estrangeiros. São eles: Gustavo Gomes na seleção paraguaia, Richard Rios na seleção colombiana, além de Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres, todos uruguaios. Importante contar que os convocados ficarão ausentes pelo menos no período de 2 a 10 de junho, pouco antes da estreia do Palmeiras no Super Mundial de Clubes. A estreia alviverde acontece uma semana depois. E toda a preparação, inclusive, vai precisar ser alterada. Quero usar o exemplo do Estevão, que fica com a seleção brasileira até o dia 10 e no dia 11 embarca no jato particular ao lado de Leila Pereira, rumo à Carolina do Norte, onde o time já estará desde o dia 9. Não está descartada, inclusive, a possibilidade de a Leila disponibilizar o seu jato particular para também buscar Gustavo Gomes, Richard Rios, além dos 3 uruguaios. Hora de falar sobre o São Paulo com novidade importante. Júlio Casares, enfim, abriu o jogo sobre a negociação com Evangelos Marinacks, o magnata grego que discute, negocia e está bem próximo de virar parceiro do São Paulo nas categorias de base. Em entrevista ao canal Altabet, o Casares admitiu que as tratativas estão em andamento e que o acordo está na fase de troca de documentos. Ele acredita que tudo vai ser anunciado até o fim do ano, até porque ele quer começar 2026 com esse projeto a todo vapor. Separei uma das frases do Casares para explicar como é que vai funcionar esse acordo. Abre aspas: eu e o Marinacks conversamos sobre o São Paulo. Ele pensava no São Paulo como uma SAF. Avisei que agora ainda não daria, mas há um grande mercado hoje que é a base. Tivemos parceiros invisíveis em todos os meninos de Cotia e cada um tem uma fatia. Com um investidor, a gente vai ter o aporte financeiro e a partir daí não precisaremos ter vários pequenos parceiros. O presidente completa, abre aspas: clubes como Flamengo e Palmeiras têm dinheiro e eu não tenho. Aí, operacionalmente na venda,
nós ganhamos e eles ganham. O que o Júlio Casares está tentando explicar é que a partir da chegada do Marinaccio, o São Paulo vai concorrer de igual para igual com o Flamengo e Palmeiras, talvez até com mais dinheiro, e vai poder buscar os melhores jogadores da América do Sul. Com esses jogadores chegando ao time principal, eles se tornam mais baratos do que reforços contratados, até porque quem vem da base vem com um salário menor, e esses jogadores mais jovens têm muito mais potencial de mercado, podendo garantir pelo menos 20 milhões de euros para cada grande negociação. E é nesse cenário que o Júlio Casares imagina ser capaz de fazer o São Paulo superavitário e saindo da grande dívida em que se meteu. Hora de falar sobre Ronaldo Fenômeno, que até o ano passado tinha 2 clubes de futebol, nesse momento nenhum. É que ele vendeu o Cruzeiro e Valladolid no intervalo de mais ou menos 1 ano. E não dá para dizer que os negócios foram ruins. A soma das 2 negociações garantiram um lucro ao Ronaldo de quase R$500 milhão. Bora para as contas. O Ronaldo gastou cerca de R$70 milhões com o Cruzeiro, entre o valor que ele aportou e a grana utilizada para pagamentos de dívidas na FIFA. A venda do Cruzeiro garantiu a ele R$350 milhões. Pedro Lourenço, novo dono da SAF do Cruzeiro, pôs R$80 milhões à vista e o restante parcelado em 11 anos. Dessa maneira, o saldo para o Ronaldo foi de 280 milhões com o Cruzeiro. Já no Valladolid, 122 milhões de aporte para a compra do clube e venda por 321 milhões de reais, um lucro de 199 milhões. Somando os lucros de Cruzeiro e Valladolid, dá para dizer que o Ronaldo ficará no azul em 479 milhões de reais. O lucro só não foi maior porque o Ronaldo não conseguiu vender o Valladolid antes do rebaixamento. Negociação com um fundo que tem empresas americanas e mexicanas começou há meses e acabou demorando mais do que se imaginava, com isso o time rebaixado, e o negócio final acabou sendo menor do que se imaginava. De qualquer forma, bastante dinheiro pro Ronaldo Fenômeno. Hora de falar sobre o Flamengo. Eu quero te contar que Carlo Ancelotti estará no meio de mais de 60 mil pessoas para assistir nessa quarta-feira a partida decisiva contra o Deportivo Táchira da Venezuela, jogo da Libertadores em que o Flamengo precisa vencer para garantir a classificação na próxima fase. Carlo Ancelotti confirmou a presença no estádio e essa vai ser uma das primeiras atividades do novo técnico da seleção brasileira em território carioca. Ele também pretende visitar nos próximos dias o Cristo Redentor. Importante contar que o Flamengo, nesse momento, também depende de uma derrota do Central Córdoba para assegurar a primeira colocação do grupo. Central Córdoba, Flamengo e LDU disputam as 2 primeiras colocações. O Flamengo vencendo automaticamente assegura, no mínimo, a segunda vaga. Se vencer e o Central Córdoba perder, aí Flamengo e LDU disputarão o saldo de gols, mas dá para imaginar que o Flamengo será o primeiro colocado, até porque enfrenta o pior time do grupo dentro de casa. A visita do Carlo Ancelotti ao Maracanã tem tudo a ver com a seleção brasileira. Afinal de contas, o Flamengo teve 5 atletas convocados para a seleção, foi o clube que mais cedeu jogadores para o Brasil. Curiosidade é que todos os jogadores do meio para trás. O Gerson é o único meio-campista, os outros 4 defensores. Nenhum outro clube no mundo teve tantos jogadores convocados. No futebol brasileiro, apenas o Corinthians com o Hugo Souza e o Palmeiras com o Estevão tiveram jogadores lembrados. Só para completar sobre o rubro-negro, algumas informações importantes. José Botto, o diretor esportivo do Flamengo, foi desmentido pelo árbitro Ramon Abate-Abel. É que depois da partida entre Palmeiras e Flamengo, o Botto assegurou que o Anderson Barros, o diretor do Palmeiras, tentou invadir o vestiário. O Abate-Abel afirmou em sua súmula, abre aspas, não houve qualquer tipo de invasão. Já Bruno Henrique não compareceu à audiência online do STJD, que trata sobre a investigação por uma possível manipulação de resultados. Essa audiência aconteceu nesta segunda-feira e o Bruno Henrique justificou sua ausência porque estava marcado para o mesmo horário o treino do Flamengo. Bora falar sobre o Santos. Você sabia que Gabriel Veneno, tratado como uma das grandes promessas da história do Atlético Mineiro, era jogador do Santos? Pois bem, esse garoto, que vai completar 16 anos de idade na metade do ano e que tem sido chamado pela imprensa europeia de novo Neymar, pertencia ao Peixe até 2023, quando foi dispensado. A grande questão é qual o motivo que justificou a saída de um atleta extremamente promissor.
Antes de gravar esse vídeo, conversei com o dirigente santista da atual diretoria e o que ele conseguiu apurar até agora é de que o atleta dava muito problema. Confesso que não me convenci com essa história, até porque na oportunidade o Gabriel Veneno tinha apenas 13 anos de idade. Que tipo de problema um garoto tão novo poderia dar? Importante dizer que o Santos ainda tenta entender e buscar explicações para essa dispensa que pode fazer com que o Peixe tenha perdido muito dinheiro. Quando o Veneno assinar o primeiro contrato profissional nas próximas semanas com o Galo, o Santos não terá qualquer percentual em relação a uma futura venda. E aí a chance de perder muito dinheiro. Só para completar uma informação importante, o Totinga, que foi atleta profissional, foi o responsável por descobrir o Veneno numa cidade chamada Ibicaraí, lá no interior, no sul da Bahia. E o Totinga garante ter levado o atleta até o Santos, até as categorias de base. Hoje ele cobra dos pais do atleta e também dos responsáveis pelo teste uma compensação pela descoberta do jogador. Hora de falar sobre o Corinthians. Augusto Melo não é mais presidente do Timão na noite dessa segunda-feira. Após reunião do Conselho Deliberativo, ele foi afastado do cargo. Só para você entender, o Augusto não pôde nem tirar suas coisas da sala da presidência. Espero que já tenha feito antes da reunião, porque depois que 176 conselheiros votaram a favor do seu impeachment contra apenas 57 contrários, ele foi afastado de forma sumária. A partir daí, ainda na noite dessa segunda-feira, Osmar Stabile assinou como presidente e passa a responder pelo clube até que uma Assembleia Geral de Sócios seja convocada para ratificar ou não o pedido de impeachment contra Augusto Melo. O Augusto, antes desse desfecho, chegou a dizer o seguinte, abre aspas, saio daqui muito feliz com o que conquistei. A minha parte eu cumpri. Com todos esses contratos, saio daqui com mais de 3 bilhões em arrecadação. Espero que tenham uma administração boa, porque o Corinthians está em um patamar de equacionamento de dívidas. O Augusto deixou bem claro que já se vê como carta fora do baralho, imaginando que os sócios vão aprovar o impeachment dele. Só é importante fazer um registro, esses 3 bilhões citados pelo Augusto não conferem, ele está contabilizando uma série de dinheiro que ainda não entrou e talvez nem entre, como por exemplo no contrato com a Adidas. Só para completar em relação ao Corinthians, Augusto Melo de fato foi capaz de gerar receitas como nunca antes vistas. Capacidade de negociação dele nos contratos de TV com a Globo, de patrocínio master, foram bastante importantes. Mas a gestão dele vai ficar marcada pelo fato dele ser o segundo presidente da história do Corinthians a sofrer o impeachment, isso sem falar em prejuízos pesados, como no caso Matias Rojas, e uma série de escândalos, envolvendo venda de ingressos, escândalos na base, também o caso Vai de Bet e até permutas. De 0 a 10, que nota você dá para Augusto Melo como presidente alvinegro? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Cristiano Ronaldo, descobrir qual clube brasileiro negocia com o CR7. Formação que vem sendo especulada pela mídia internacional há bastante tempo, Jornal Marca da Espanha e um portal americano chamado Telemundo Deportes, em sua versão espanhola, haviam afirmado que tinha um time brasileiro tentando convencê-lo a disputar o Mundial de Clubes que começa no mês de junho. Posso afirmar que esse time é o Botafogo. Cristiano Ronaldo tem em mãos uma proposta importante do ponto de vista financeiro para defender o Botafogo no Super Mundial de Clubes e também para a sequência da temporada. Essa oferta inclui, inclusive, a possibilidade de Cristiano Ronaldo se tornar sócio de John Textor em seus clubes. Você sabe que o Textor é dono da Eagle Football, que detém Botafogo, um percentual do Crystal Palace, o Lyon da França, o Molenbeek da Bélgica, além do FC Flórida. Cristiano Ronaldo, que apesar dos 40 anos de idade, segue jogando em altíssimo nível. Na última temporada pelo Al Nassr foram 41 jogos com 35 gols e 4 assistências. Nos 2 anos e meio na Arábia Saudita, o que pegou foram a falta de títulos. Ele conquistou apenas a taça da União das Associações de Futebol Árabe, muito pouco para alguém que faturava perto de 100 milhões de reais por mês. Detalhe importante, o Al Nassr chegou a sugerir a manutenção do atleta por lá com um salário de 105 milhões de reais mensais e 5% das ações do clube.
A proposta botafoguense de John Textor tem semelhança, não em relação a valores, obviamente, mas em relação a um percentual da sociedade. Cristiano Ronaldo ainda não respondeu ao Botafogo, mas existe enorme expectativa em relação à possibilidade de o CR7 virar reforço botafoguense para a disputa do Super Mundial de Clubes. A pergunta que eu deixo para você é: você acredita na possibilidade de o CR7 dizer sim? Eu continuo bastante desconfiado. Mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Use o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.